Abraão, ele tinha 75 anos de idade. A Sara, 65. 10 anos de diferença. Já estavam idosos. E a Sara era estéril. Ela não concebeu na juventude, nem na melhor idade. E justamente nesta época, Deus promete ao Abraão que ele viria a ser pai, e pai de uma numerosa geração, nação. E o tempo foi passando, e eles ficaram mais velhos, mais idosos. Aí o Abraão e a Sara resolveu buscar um atalho para ajudar a Deus. É o nosso entendimento pessoal. E nesse atalho, ele engravidou uma das servas de nome Agar. Esta mulher gerou um menino, o qual recebe o nome de Ismael, mas não era o filho da promessa. A bênção era de outra forma, dentro do propósito de Deus. E eles tiveram que esperar mais algum tempo. Completados 25 anos da promessa feita lá atrás, o anjo retorna para consolidar a bênção. E enquanto o anjo dialogava com Abraão, está na Bíblia, a Sara escutava lá atrás e riu. Por que ela riu? Porque se não aconteceu na juventude, se não aconteceu na sua melhor idade, como que agora, já com 90 anos, ela viria a ficar grávida e gerar um filho? E ela riu. E o anjo percebeu e mandou o Abraão lhe levar uma informação muito séria e importante. Por que a Sara está rindo? Diga para ela uma coisa que é importante. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Digam glória a Jesus. Então, vamos viver esta bênção. Não busque atalhos. Vá em frente. O caminho vai estreitar, o caminho vai ficar apertado, mas é esse caminho que te levará à vitória. É este caminho que você alcançará o melhor de Deus. E mais, a vida é eterna. Olá, galera, 6h30 da manhã em Belém, em cima da Pinta. E porque a gente já acorda com fome de bola, o Camisa 13 desta quinta-feira, hein? Está chegando e vai destacar, entre outros assuntos, anote aí. Vamos mostrar como foi o empate entre Atlético Mineiro, Galo e o Clube do Remo Leão Paraense pelo Brasileiro. O Paysandu, o time decepciona, perde para o Cametá e deixa escapar a classificação antecipada para a próxima fase do Parazão. Pois é, nós estamos então chegando para você, dizendo que o Camisa 13 também está antenado aí com a quinta rodada do campeonato. Após 2 derrotas consecutivas, o Paysandu, na verdade, está numa situação aí de instabilidade, de insegurança aí com a sua torcida, mas absolutamente normal o que aconteceu com o time do Paysandu ontem à noite lá em Cametá, com o Cametá realmente fazendo uma grande partida. Bom, o Camisa 13 tem esses e outros destaques e olha, eu garanto, hein, tem muito mais, não saia daí.
Pois aí a gente começa falando de Parazão 2026. Tuna e São Francisco abriram ontem à tarde a 5ª rodada da competição. A Lusa venceu a sua 3ª partida seguida e o melhor, garantiu a classificação para a próxima fase. Em clima de festa, a Tuna recebeu o São Francisco em Augusto Correia e não se deixou inibir com o visitante. O gol único do jogo saiu ainda no primeiro tempo. Nessa cobrança de falta, bate-rebate na área e Marcinho aproveitou para tocar a bola para o fundo da rede. Final, Tuna 1, São Francisco 0. Tivemos um jogo muito difícil, né? A equipe do São Francisco impôs uma resistência muito grande sobre a nossa equipe. Em alguns momentos nós tivemos o controle do jogo, principalmente no primeiro tempo, pecamos algumas tomadas de decisões no terço final. O jogo depois virou um jogo muito truncado, né? Um jogo de muita disputa, de muito duelo. Mas o mais importante é que nós conseguimos fazer o gol e conseguimos sair com mais uma vitória, né? Pois é, que arrancada da Luso brasileira, ganhando aí 3 partidas seguidas e, curiosamente, pelo placar de 1-0. 1 mais 1 mais 1, e a Tuna chega aqui 9 pontos na classificação geral. Enquanto isso, à noite, lá em Cametá, no Parque do Bacurau, com um bom público, o Paysandu perdeu para o Mapará e, com isso, adiou a classificação antecipada para a próxima fase. Já o dono da casa dormiu líder na classificação do Parazão e o melhor, invicto. O Cametá recebeu o Paysandu no Parque do Bacurau pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. E o Mapará começou ligado. Em jogada pelo meio, Fidel deixou boa bola para Luciano Taboca, que bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro bicolor. 1-0 Cametá. O Paysandu respondeu na cobrança de falta, mas o goleiro do Mapará tirou de soco. Na sequência, Germano foi travado na hora da finalização. Pela direita, Edilson tocou para Rinkel, que cruzou. Cleiton Pego cabeceou para baixo e, na sobra, Ítalo Carvalho perdeu embaixo do gol. Que chance! Marcinho também levou perigo em 2 lances de falta. Na primeira, a bola foi para fora. Na segunda, João Manuel precisou fazer boa defesa. Mas o Mapará Elétrico respondeu. Germano tocou para Sampaio, que ampliou o placar. 2-0 Cametá. No segundo tempo, o Paysandu tentou diminuir. Edilson bateu de fora da área e o goleiro fez boa defesa. Ítalo girou e finalizou forte. A bola passou com perigo. Final de jogo no Parque do Bacurau. Cametá 2, Paysandu 0. Com o resultado, o Mapará assume momentaneamente a liderança do Parazão com 11 pontos. Eu achei que a gente oscilou no que a gente está acostumado a fazer. A gente não está acostumado a fazer tantas ligações diretas, tanto jogo vertical. No primeiro tempo a gente deixou de fazer o que trabalha, o que treina no dia a dia. Depois da parada ali a gente conseguiu melhorar um pouquinho, mas vacilamos porque o Cametá teve as oportunidades e fez, e nós tivemos as nossas oportunidades e não conseguimos concluir, né? E aí o jogo sempre fica, pós-jogo, fica parecendo que a gente não atuou bem ou não criou oportunidade de gol. A gente criou e, infelizmente, não teve a felicidade de fazer. Tem razão o técnico Júnior Rocha. O Paysandu criou, sim. O Paysandu, pelo menos no primeiro tempo, foi uma equipe intensa, uma equipe que agrediu o adversário, mas um adversário muito bem posicionado, técnica e taticamente. Aliás, marca registrada de Rogério Gameleira, o Rogerinho, que cumpre mais uma jornada no futebol paraense no interior e, em especial, em Cametá. Os bicolores tiveram muitas oportunidades, com o próprio Ítalo Carvalho jogando uma bola na trave, o Marcinho também cobrando faltas, mas o Cametá foi mais objetivo, foi mais organizado, chegando nos contra-ataques e fazendo os gols que lhe valeram aí uma vitória importantíssima. O Cametá continua invicto, aliás, só Remo e Cametá continuam invictos na competição.
Os cametaenses que têm uma equipe muito bem organizada, ela não tinha ainda, tinha sido mostrada aí, a visibilidade era muito pouca para aquilo que os cametaenses vinham fazendo. Ontem, com a transmissão ao vivo aí pela emissora detentora dos direitos, pôde-se avaliar então que não é acidente o que vem acontecendo aí com essa boa campanha, regularíssima campanha do Cametá no Campeonato Regional. Com os 11 pontos de ontem, garantiu antecipadamente a sua classificação para a próxima etapa, a etapa de mata-matas. E o Paysandu, é claro, o torcedor precisa ter um pouco de paciência aí, depois da boa atuação diante do Repá, de repente no jogo seguinte cai para o Cametá lá no Parque do Bacurau, mas volto a dizer, um Cametá certinho, organizado, com bons valores individuais. Inclusive é o artilheiro do campeonato, que ontem deu-se ao luxo de marcar mais um, de ampliar a sua marca para 4 gols, exatamente o Leandro Sampaio, jogador contratado junto ao futebol do Rio de Janeiro. Aliás, esse time do Cametá, ele tem uma mixagem aí de praças onde eles foram buscar o elenco, jogadores do Sul, do Sudeste, do Nordeste e também aqui da região. De parabéns, dirigentes do Cametá, pela bela campanha e pela escolha dos jogadores. Um bom público também presente ontem no Parque do Bacurau, público que se aproximou aí dos 4.000 espectadores, menos de 3.000 pagantes, mas um gramado também que surpreende. O Cametá sempre foi problema, o seu estádio lá, o Parque do Bacurau, em campeonatos passados, era sempre uma desculpa, uma muleta que tinham os adversários do Cametá quando se davam mal, quando perdiam lá no estádio do Parque do Bacurau. Ontem também um belo gramado, bem tratado, o estádio também muito bonito aí, representando, dando uma visibilidade também estética de uma das boas praças aí que recebem os jogos do campeonato. Um campeonato de 10 milhões de reais bancado aí pelo governo do estado. No mínimo, os dirigentes precisam valorizar essa ajuda, esse incentivo que o governo do estado vem realizando aí há mais de 15 anos. Bom, e hoje a rodada do Parazão continua com outros jogos, hein? Vamos ter aí o fecho da 5ª rodada. Um deles é o encontro do Castanhal com o Remo. O Castanhal também crescendo na competição, com uma equipe certinha e que vai realmente brigar aí por 3 pontos importantíssimos para a sua classificação diante de um clube do Remo que não vai utilizar, evidentemente, o time que jogou ontem à noite em BH, é o time alternativo, mas muito, muito preparado para equilibrar as coisas com o Castanhal. O Japim está pronto para o desafio e deseja em casa, naturalmente, conquistar 3 pontos que lhe serão valiosos. O Castanhal está pronto para o desafio de hoje à noite diante do Clube do Remo pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. A equipe aurinegra fechou a preparação e já está concentrada para o confronto. No último treinamento, a atividade foi mais leve. Um rachão para manter o ritmo, descontrair e finalizar a preparação em campo. A comissão técnica ganha mais reforços importantes. Renan e Ricardinho estão de volta e ficam à disposição para o duelo diante do Leão. E a sequência é desafiadora. Além do compromisso de hoje, o Castanhal já pensa no confronto de domingo contra o Capitão Poço em mais uma partida decisiva na competição. A gente teve um período agora para conseguir se preparar para esses 2 jogos, principalmente o próximo jogo, que é o jogo mais importante, que é o jogo contra o Remo. Logo em seguida tem um jogo mais importante, que é o último jogo da primeira fase. Com a preparação concluída e elenco mobilizado, o Castanhal entra em campo hoje buscando um resultado positivo diante do Remo, de olho na reta final da fase de grupos do Parazão. As expectativas são as maiores possíveis, graças a Deus. Estou à disposição do professor. Trabalhamos forte durante a semana aí para enfrentar a grande equipe do Remo e agradecer a Deus por estar de volta e dizer que vontade não vai faltar, garra não vai faltar, dizer para a torcida comparecer logo mais lá no estádio Modelão. Uma boa pedida, hein? Portanto, Castanhal e Remo, um jogo de muita importância hoje lá no estádio Modelão, totalmente remodelado. O Modelão está remodelado, reformado, ampliado e preparado para receber um grande público. O esporte evolui e o jornalismo também, você concorda? Pois é, o bate-bola do Troféu Camisa 13, ano 34, promove o encontro. Jornalismo esportivo,
uma nova linguagem entre gerações, com Rodolfo Marques, Lucas Quirino e Gerson Nogueira, em um bate-papo sobre o presente e o futuro da comunicação esportiva. Anote na sua agendinha, vai ser no dia 23 de fevereiro, às 18 horas, no auditório da RBA TV. Inscreva-se pelo QR Code, que aparece aí na sua tela. A realização é da RBA TV, Coordenação ZF Comunicação e Marketing, RBA TV, tradição que inspira, esporte que transforma. O patrocínio é de Amaral Costa, 70 anos especialista em cuidar de você. Fibra, uma questão de qualidade. RR Pneus, tem sempre uma RR perto de você. E Portugal, seu lugar é aqui. Organização ZF Comunicação e Marketing e realização da RBA TV, afiliada Band. Bom, vamos então ver como é que está o nosso Bola, encartado no Diário do Pará, já nas ruas e nas bancas, nesta quinta-feira. O Bola, o tabloide mais disputado pela galera, olha aí na tela para você. Destaca o que aconteceu ontem à noite lá em Belo Horizonte. Que pena, Leão! Remo faz sua melhor atuação na temporada, mostra força fora de casa, mas cede empate ao Galo no último lance. Abaixo a vaga é do Mapará, destaca a partida de ontem à noite lá no Parque do Bacurau. O Cametá faz valer o mando de campo, bate o Paysandu e garante classificação antecipada no Parazão. Que bela fase, hein, do Mapará Elétrico. Nós vamos então, estamos de volta então para dizer a você que o Paulo Cidadão vem já aí com os destaques do Barra Pesada, hein? Mas o Camisa 13 vai seguir. Na sequência você vai conferir como foi o empate entre Atlético Mineiro, o Galo das Alterosas e o Clube do Remo, o Leão Paraense, pelo Campeonato Brasileiro ontem à noite. Segure aí. Camisa 13. Oferecimento. Formosa. O melhor preço para valer. Tá difícil de pagar? O governo facilita. O ProRefis 2025 foi prorrogado até o dia 27 de fevereiro. Aproveite essa oportunidade para garantir até 95% de desconto nos juros e multas do ICMS, IPVA, ITCD, taxa mineral e taxa hídrica. Acesse cefa.pa.gov.br ou ligue 0800 725 5533. Governo do Pará. Por todo o Pará. É, meu povo, daqui a pouquinho, colado com o C3, a gente chega com Barra Pesada, trazendo para vocês as principais informações de todo o estado do Pará. Mas antes, eu quero dar um recadinho para vocês, já na tela, a capa do nosso Diário do Pará, já encartado nas bancas por apenas R$2, você acompanhando, claro, também sobre o esporte aí, afinal, o Remo jogou ontem, mas também saiba como será o leilão dos consignados do INSS. Também temos como destaque Helder quer carne do Pará nos Estados Unidos. Essas e outras informações você acompanha no seu Diário do Pará, já encartado nas bancas, ou você pode acessar dol.com.br. Não te esquece, daqui a pouco, às 7 horas da manhã, com seu Barra Pesada. Cristo Alegria, Aviva 2026. Adoração, louvor, música, dança, espaço infantil, teatro, missa, pregações, praça de alimentação, novas conexões e muito mais. A tradição do maior encontro católico no período do Carnaval em Belém, com a Arena do Avivamento para todas as idades. No Hangar, dias 15, 16 e 17 de fevereiro, das 9 às 19 horas, com entrada gratuita. Apoio RBA TV. Camisa 13. Oferecimento. Formosa. O melhor preço para valer. Pois é, de volta com o C13, porque você precisa ficar cada vez mais atualizado com as coisas do esporte. E agora o Brasileirão, Série A, Campeonato Nacional. Ontem em Belo Horizonte, terceira rodada da competição. O Remo ficou no empate com o Atlético Mineiro, num jogo recheado de gols, de muitas emoções, com a frustração no final, quando o Remo estava na vantagem com uma grande virada. Vamos conferir como tudo aconteceu lá na Arena MRV Casa do Galo.
Atlético Mineiro e Remo, mais um empate 3-3. Hulk abriu o placar para a equipe mineira, 1-0. Aí, ó, erro na saída de bola, o Hulk faz 1-0. O Remo vai empatar com o Vitor, 1-1. O Atlético ainda não venceu no Brasileiro. O Remo também, as duas equipes sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Tá aí o gol do Vitor. O Atlético na frente mais uma vez. Tressoldi, 2-1 Galo. O Remo vai lá de novo. Iago Pikachu empata. E não é que o Remo virou o jogo, rapaz? Aí o Aleph Manga, 3-2 pro Remo. A turma estava acreditando na primeira vitória do Remo no Campeonato Brasileiro. Mas aí, sabe o que aconteceu? Aos 53 do segundo tempo, o Dudu empatou o jogo. Remo 3, Atlético Mineiro também 3. Creo que competimos muy bien contra un rival muy bueno, un técnico que respeto mucho, admiro, y un equipo con muy buenos jugadores en un gran escenario, en un gran estadio para jugar. Creo que en el primer tiempo ellos nos mejoraron en las entradas en el último tercio nuestro, en el tercio defensivo nuestro. Y en el segundo tiempo yo creo que fuimos más eficientes y los igualamos y los superamos en esas entradas al último tercio de ellos. Pois é, a postura do time comandado aí pelo Juan Carlos Osório surpreendeu de maneira positiva, hein? Aliás, os críticos do Juan Osório hoje devem estar acordando para fazer uma revisão aí de conceitos em relação àquilo que o Osório vinha recebendo. A equipe totalmente modificada, não só pelos jogadores em campo, pela escalação, mas também pela postura tática, o posicionamento dentro de campo. É verdade que o Atlético Mineiro começou melhor e tinha essa obrigação, empurrado também, pressionado pela sua torcida, até chegar ao primeiro gol marcado pelo Hulk, numa falha lamentável ali de troca de passes, bola cruzada na intermediária pelo Zé Ricardo, que vinha sendo até então um jogador regularíssimo aí, de muita confiabilidade para a torcida e para o próprio técnico e sua comissão, o Juan Carlos Osório. Mas a história depois modificou. O Remo equilibrou totalmente as ações e jogou de igual para igual. A gente espera, foi criada uma expectativa de que daqui para frente, o clube do Remo, em casa, no Mangueirão, ou lá fora, onde quer que seja, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, ele possa ter uma postura realmente de uma equipe de Série A, de uma equipe com personalidade e com jogadores também de gabarito, de categoria, muito bem pagos, aliás. Uma folha de pagamento elevadíssima, um time sul-americanizado aí, com uruguaios, argentinos, né, paraguaios, colombianos. O que você imaginar hoje o Remo tem de bom, tem de experiência internacional, sim, neste Campeonato Brasileiro da Série A. As emoções ficaram por conta aí dos gols, o Remo empata o jogo, o VAR desmarca, depois o Atlético vai lá, faz 2-1, o Remo vai com o Pikachu, empata o jogo também, depois que o Atlético tinha feito 2-1, vai para o 2-2, o Aleph Manga faz realmente um gol de oportunismo aí, de experiência também em Campeonato Brasileiro em Série A, mas no final, já aos 53 minutos, o Dudu apareceu lá para igualar as coisas, frustrar, não só a torcida do Clube do Remo, mas a própria do Atlético Mineiro, que esperava uma vitória ontem lá no estádio da Arena MRV. Um jogo muito equilibrado, em que Remo e Atlético Mineiro, que continuam sem vencer na competição, mas realizaram uma grande partida. E para a torcida azulina fica uma mensagem de otimismo, aliás, de crédito também, para o técnico colombiano, o Juan Carlos Osório, muito cobrado, muito pressionado, questionado. Aliás, grande parte da imprensa, da torcida, até a partida de ontem,
apostava muito aí no insucesso do Remo contra o Atlético e, por consequência, na demissão do técnico Juan Carlos Osório. Dentro da própria diretoria já não existia um bom clima, uma boa vontade para a permanência do técnico colombiano. Esse empate com um gostinho de vitória poderia ter sido um gosto melhor. Ele pode mudar totalmente esse cenário de cobranças, até porque o Osório, tradicionalmente, historicamente, ele tem esse comportamento de mudar as suas escalações, alternar esquemas táticos, e no Remo, na sua passagem, não vai ser diferente. Será que é muito pedir um pouquinho mais de paciência, um tempo a mais para o técnico Osório, depois da boa atuação, se não a melhor do Remo, sobre o comando dele? E na redação do DOL, hein? Bom, por lá também as coisas rolam, tem sempre uma boa notícia. Vamos saber com a Laura Vasconcelos qual é a boa ou a ruim desta quinta-feira, hein, Laurinha? Bom dia para você, bom dia para todos que estão ligados no Camisa 13. Bem, olha só, a CBF detalhou a tabela de confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2026. Entre os 14 jogos definidos está o do Bragantino, que será o primeiro representante do Pará a estrear na competição nacional. O Tubarão entra em campo no dia 19 de fevereiro, às 20 horas, contra o Primavera do Mato Grosso, no estádio Cerradão, em partida única. Quem vencer avança para a segunda fase do campeonato e enfrentará o Atlético Goianiense. Além do Bragantino, o Águia de Marabá, Castanhal, Tunaluso, Remo e Paysandu representam o Pará na Copa do Brasil. Bem, eu vou ficando por aqui. Para ficar por dentro dessas e outras notícias, você sabe, é só acessar o nosso portal, porque aconteceu, tá no DOL. Pois é, não vamos esquecer que a votação para o Troféu Camisa 13, quinta rodada, está aberta. Ela vai prosseguir, vai ser concluída hoje. Jogos importantíssimos aí, destacando o Castanhal contra o Clube do Remo, lá no estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão. Os santarenos também em campo hoje, o São Raimundo, aliás, o São Francisco ontem já perdeu para a Tunaluso Brasileira, complicou a sua situação com mais uma derrota, o Leão Mocoron. Hoje tem São Raimundo em campo, tem Amazônia. Aliás, os santarenos correm sério risco de rebaixamento, o que seria lamentável, hein? Há muito tempo os santarenos não tinham 3 representantes na elite do futebol paraense e hoje os 3 estão correndo o risco de rebaixamento. Essa rodada também é importante para sabermos depois como ficou a situação daqueles que vão passar para a próxima fase. Dos 12 clubes, apenas 8 vão se classificar e a partir daí o sistema é de mata-mata. Aliás, só de mata, hein? Não tem um mata de volta, não. Vamos ter só a fase de mata depois dos jogos que serão realizados hoje. Por isso, muita atenção aí, fiquem antenados para o que vai acontecer hoje no Campeonato Paraense. Bom, e você continua votando, então não esqueça, hein? Já escolheu o seu gol placa 13? Já escolheu a camisa mais bonita? E o clube mais querido qual é? Tudo isso, vá lá, hein? No tc13.dol.com.br. Já chegando aí com as notícias da madrugada, da noite, tudo que rolou aí na área policial. Paulo Cidadão pode não ser o melhor, mas é o maior comunicador da televisão brasileira. Bom dia, Paulo, tudo sob controle? Bom dia, Zaire, bom dia, rapaz. Eu fiquei até analisando aqui, Zaire, porque ontem quando a Paulinha despediu aqui, né? Aí eu falei assim, o que tu acha, cidadão? Eu falei, olha, acho que vai ser empate. Rapaz, não é que foi empate mesmo, Zaire, ontem a partida? Precisamos apostar em você ou continuar pedindo aí as suas dicas, né? Aliás, a propósito, Remo e Castanhal, vamos ver se a sua performance está realmente apurada. O que dá hoje lá no Modelão? Jogo duro, hein? Castanhal, o Japim de um lado e o Leão B. É bom que se digam, né? Sim, sim. Eu acredito que o Remo vá com a vitória, né, Zaire? Ontem a gente esteve acompanhando uma partida bem acirrada, opiniões diferentes, mas Zaire, eu estava acompanhando aqui, agora no Camisa 13, e um gol ali no finalzinho, né, Zaire? Coisas do futebol, né? É gosto de vitória para o Remo? Como é que você avalia isso? Olha, lamentável, porque o Remo perde com isso, com o resultado de ontem. O Remo perdeu, na verdade, 4 pontos na prática, não é? Sim. Aqueles 2 pontos em Belém para o Mirassol,
aquele empate também que o Leão cedeu, né? Deu mole para o Mirassol e ontem deu mole, mas olha, com respeito, porque foi na casa do adversário, um Atlético Mineiro que também jogava pressionado, muito cobrado pela sua torcida, o seu técnico também, o argentino Jorge Sampaoli, também pressionado. Foi muito elogiado, aliás, pelo próprio técnico, o Osório do Remo, você viu ainda há pouco na entrevista coletiva dele. Mas, enfim, o Remo está retomando aos poucos aquilo que há 32 anos ele fez, sabia fazer direitinho e agora está num recomeço, reaprendendo tudo. E a melhor lição foi o resultado de ontem, mesmo sem a vitória, que fugiu no último minuto, mas um resultado muito importante, Paulo. Um bom programa para você, hein? É isso mesmo, Zaire. Já em ritmo de carnaval, não é, Paulo, também? Já sente-se aí o cheiro de Rei Momo aí, os folguedos na capital e também no interior. Até amanhã, hein? Com certeza. Obrigado, Zaire. Ótima quinta-feira para você. E você que estava aí no Esporte no C13, fica aqui, continua aqui. 6 horas e 57 minutos. 3 minutinhos para as 7 horas da manhã e você já chega com o nosso Barra Pesada. Eu já convido você de casa para participar comigo através do nosso WhatsApp, nosso canal de interação, 98407-1616. E olha aí, já na marchinha de carnaval para vocês. Afinal, hoje já é aquela famosa, Zaire, aquele pré-esquenta, né? Que amanhã já é sexta-feira, o pré-carnaval, e a quinta-feira é a antivéspera, né? É o pré, é o esquenta, e você já pode mandar mensagem pra gente através do nosso WhatsApp. Todo mundo no clima, bom dia para você de casa, bom dia a nossa diretora Raina, no comando aí do Barra Pesada, Paulinha, todo o nosso time da RBA TV, para a gente levar para vocês de casa as principais informações, tudo que aconteceu na madrugada, para vocês aqui.